Vamos abrir nossas Bíblias em João, é o texto que eu queria meditar hoje com vocês. João capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Você pode deixar a tua Bíblia aberta no texto, que nós vamos acompanhar todo o texto da transformação da água em vinho, falando sobre família. João capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Mas eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer. Nós estamos vivendo uma cultura moderna, uma sociedade contemporânea, onde o que prevalece é o individualismo. É o individualismo, é o eu, o centro de tudo. E quando nós pensamos em família, nós pensamos em comunidade, em bem comum, em relacionamentos profundos e significativos. Não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com individualismo. Só que eu vivo numa sociedade onde o individualismo é a meta principal. E a minha mente tem sido formatada, igual um computador. Estamos sendo formatados para viver no individual. Estamos sendo formatados para viver somente aquilo que nos interessa. E se eu olhar para a Bíblia, os valores e princípios do reino de Deus são totalmente opostos aos valores dessa cultura contemporânea. Totalmente opostos. Eu preciso entender, se eu não realinhar os meus conceitos, os meus valores com o reino de Deus, vai ser muito difícil eu ter um casamento feliz, vai ser muito difícil eu ter uma família feliz. Porque o egoísmo contrapõe a família. O egoísmo e o individualismo contrapõem a relacionamentos profundos e duradouros. Por isso nós precisamos realinhar a nossa mente. Eu faço parte de um mundo, mas eu tenho que tomar cuidado para que esse mundo não interfira na minha vida. Eu preciso entender isto. Sabe uma coisa que eu temo muito? Que a corrupção comece de fato a ser algo cultural em nosso país. Cultural. Ou seja, é uma cultura onde as pessoas acham normal. Se o individualismo e o egoísmo não prevalecesse, não teria roubo, não teria corrupção. Pessoas não iam pegar milhões e milhões do povo, deixar pessoas morrerem nos hospitais sem atendimento. Esse caos social, a falta de investimento em educação, a falta de investimento em todas as áreas da sociedade. Não haveria tanta desgraça nesse país se as pessoas fossem menos egoístas, individualistas, corruptas. E onde começa tudo isso? Na família. Onde começa tudo isto? Então o grande problema é quando nós começamos a fazer disto o modo operandi das nossas vidas. Aquilo que nos leva a viver de uma forma como todo mundo. Ou eu realinho a minha mente naquilo que Deus tem para mim, ou vai ser muito difícil eu viver bem em sociedade, em família. O que Deus pode fazer em nossas famílias? O que Deus pode fazer em nossas vidas? Eu quero me ater a esse primeiro milagre de Jesus, onde Ele transformou o vinho, a água em vinho, numa festa de casamento. É interessante que Caná ficava na Galileia. A Galileia fica no norte de Israel. Era o lugar mais pobre de Israel. Toda a área rica, cidades ricas, universidades, pessoas influentes, viviam ao sul, em Jerusalém, na Judeia. A Galileia, que ficava ao norte, somente as pessoas mais pobres viviam lá. E Jesus vivia em Nazaré, na Galileia.
O que aconteceu? Jesus veio da família de Davi. Deus prometeu no Antigo Testamento que ele viria da descendência do rei Davi. E José, o seu pai adotivo, era da família de Davi. O rei fez um censo, e na época que Jesus ia nascer, José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém, porque lá era a cidade natal da família de Davi, porque Davi era de Belém. E Jesus nasceu em Belém, porque as profecias diziam que o Messias viria de Belém, da cidade de Davi. Eles fugiram para o Egito por causa do rei Herodes, depois voltaram para Galileia, e Jesus viveu lá como carpinteiro, até os 30 anos de idade. Numa cidade pobre, numa família pobre. E do lado dessa cidade, Nazaré, havia uma vila, que se chamava Caná, era vizinha. Aquela família conhecia Maria, conhecia Jesus, viveram juntos, e convidaram-nos para o casamento. Normalmente, os casamentos orientais, tinha sempre um contrato entre os pais do menino e os pais da menina, às vezes, quando eram crianças ainda. Faziam um contrato. Olha, o meu filho vai casar com a sua filha. Ótimo, nós vamos contratar então. Então, eles já sabiam, ó, você vai casar com ele, você vai casar com ela. Aí, quando eles cresciam, aquilo lá já estava com muita antecedência marcado. Não havia surpresas. Então havia sim, aquela coisa de um evento importante na sociedade. E o casamento era um dos eventos importantes. Haviam 3 eventos que paravam a cidade. No caso, uma vila como Caná, toda a vila parava em 3 acontecimentos. Primeiro, o nascimento de um filho. Por que você acha que o judeu é como é? O judeu, ele se considera tão bom que muitos são até arrogantes. Mas por quê? Porque desde que eles nascem, toda a família se reúne para festejar a chegada de uma criança. Ela é bem-vinda. Toda a família, toda a vizinhança vem e faz uma grande festa. E os pais dizem para o filho, você é descendente de Abraão, você é do povo de Israel, você é o melhor. Você é filha de Abraão, você é descendente de Israel, você é a melhor. Aí a criança cresce naquele sentimento de aceitação, cresce naquele sentimento de que eu posso, de que eu vou vencer. É por isso que os judeus vencem, não é por um acaso, começa lá na criação. A segunda festa, ou movimento importante da família judaica, chama Bar Baracá. Quando uma criança chega nos seus 14, 15 anos, uma coisa que mais ou menos está perto, mas perto assim, bem distante na nossa sociedade ocidental, é o aniversário de 15 anos de uma menina, que debuta, tá? E para o menino não tem nada. Mas o que é o Bar Baracá? É um momento de transição para a vida adulta. É um momento em que eles paravam, a sociedade vinha e fazia uma festa enorme, como um casamento, como o nascimento de uma criança. Então, uma festa grande mesmo. Porque você agora é homem, você agora é mulher, você não é mais uma criança, então aquilo lá marca a vida dele. Lembra aquele texto, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro? O que quer dizer isso? O judeu, ele colocava objetivos e alvos para o seu filho, como flecha, você tem um alvo, e você vai para lá, e agora você é homem, agora você é mulher, você vai conseguir sim ter uma família e vai ser bem sucedido. E aquilo aí ia passando. Aí chegava no terceiro grande momento, o casamento, onde havia uma festa excepcional. Perceba que os 3 maiores momentos da sociedade judaica envolve família. O nascimento, o Bar Baracá, o Bar Mitzvah, o filho da bênção, o filho da promessa, ou a filha da promessa, no hebraico. E o terceiro evento, o casamento. Os 3 envolvem família. Só que na nossa sociedade ocidental, se aparece uma coisa para você fazer no dia do aniversário do teu filho, você pega na hora para ganhar dinheiro. Se você tiver um trabalho ou um aniversário, você não pensa 2 vezes, é o trabalho, é o sustento deles.
Na nossa sociedade ocidental, priorizamos a família só na técnica, só na teoria, porque na prática nós priorizamos muito mais o dinheiro, priorizamos o crescimento profissional. Então, ou eu coloco a minha família em primeiro lugar como Deus quer, ou eu vou continuar vivendo, amargando derrotas sobre derrotas. Então chegou um evento espetacular, a festa de casamento. Geralmente era uma festa que durava 7 dias, porque era algo marcante, toda a vila parava. Era o acontecimento do ano, a festa de casamento. E quando tinha aquela festa, vinham pessoas de muito longe. Daí você começa a entender por que a dificuldade quando o vinho acabou. São muitas pessoas. Eu tenho certeza que você pensou na hora, por que não foi numa loja de conveniência comprar? Espertinho. Irmãos, eram muitas pessoas. E eram 7 dias de festa. O vinho acabou. Esse vinho geralmente era misturado com água, que significava uma bebida doce e suave. E aquilo começou a provocar um burburinho, e ali Jesus fez o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Eu queria convidar você para notar algumas peculiaridades desse texto. Eu quero convidar você para nós tirarmos algumas lições muito importantes para as nossas vidas, para as nossas famílias. Eu queria que você prestasse muita atenção, que Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. Aqui tem um divisor de águas. Aqui tem algo muito importante. Nós precisamos entender que estamos falando de um casamento, de uma família, onde Jesus foi efetivamente convidado. Não era uma família do mundo, não era uma família onde não tinha interesse pelas coisas de Deus. Vamos pensar dessa forma. Era uma família que estava disposta a colocar os princípios, os valores do reino de Deus no seu casamento e na sua família. Relacionamentos significativos e profundos. Ao invés de ter um individualismo egoísta e egocêntrico. Eu quero viver para o outro. É muito importante eu entender isto. Uma coisa é eu pensar numa casa onde o que rege é a cultura individualismo e egocêntrica, onde o dinheiro prevalece e as pessoas são usadas como objetos descartáveis. Enquanto me serve, eu fico com ela. E chega um momento que eu descarto. Ou onde princípios valorizam gente. Deus valoriza gente. Eu preciso escolher. Não tem como eu ficar vindo na igreja, mas tendo uma vida egoísta. Não tem como. Então eu preciso lançar de cabeça. Ou aqui ou ali. Entender que toda escolha tem consequências. Mas é uma questão de escolha. Eu não sei se você já é casado. Provavelmente um dia, se Deus permitir, você vai se casar. Mas as pessoas que vão no casamento são aquelas pessoas que você convidar. Porque você quer convidar. Você deseja convidar. Jesus participa da minha vida se eu o convidar. Jesus participa da minha família se eu o convidar. O que vai reger a minha vida e a minha família, ou é Deus, ou é essa sociedade contemporânea, egoísta e individual. É uma questão de escolha. Isso é muito importante eu definir. Ou eu fico na igreja e levo a coisa a sério, ou então eu saio. Porque ficar com os pés em 2 canoas não tem jeito não. Você vai ficar frustrado. É questão de escolha. Ou eu convido Jesus, ou eu não convido Jesus. O versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Eu acho muito bonita essa analogia do vinho. Eu acho muito bonita essa comparação com o vinho.
imprevistos acontecem, queridos. Tem algumas coisas que fogem do nosso controle. São algumas variantes da vida que nos pegam de surpresa. Acabou o vinho. Numa relação conjugal, algumas pessoas definitivamente chegam à conclusão: o vinho acabou. O vinho era o símbolo da alegria na antiguidade. O vinho era o símbolo da festa, da celebração da vida. E quando diz o vinho acabou, é como se acabasse a celebração da vida. É como se acabasse a alegria da vida. Esta que é a analogia. Acabou. Acabou. Tem pessoas que tinham muitos sonhos e projetos, que vinham até antes do casamento. Antes do casamento. Sonhos e projetos. No altar, no dia da aliança. Diante de um pastor ou diante de um padre. E o que nós percebemos hoje? Naquela época, antes do casamento ou no dia do casamento, eu tenho um sonho de ser feliz. Eu tenho um sonho de ser feliz. Eu tenho um sonho de amar e ser amado. Eu tenho um sonho de conquistar. Nós vamos construir nossa casa. Nós vamos comprar um carro. Nós vamos ter filhos. Nós vamos dar o melhor para eles. Nós vamos viajar nas férias. Nós teremos momentos bons. Queremos ser cúmplices uns dos outros, ou um do outro. Eu quero ser seu cúmplice. Quais eram os sonhos para você? Respeito. Eu não vou traí-la. Eu não vou adulterar. E eu também não quero isso para mim. Por isso que eu não quero para mim, eu não vou fazer. Eu vou respeitar você. E eu quero também ser respeitado, respeitada. O carinho, o afago, passar a mão no cabelo, quando você tinha cabelo. O romantismo. Irmãos, algumas pessoas olham para outra e falam assim: olha, eu nunca vou querer ter um casamento igual daquele ou daquele que... Aí cita algumas pessoas que passaram alguns anos e estão totalmente longe uma da outra. Sabe aquela coisa de às vezes o homem anda na frente e a mulher vai atrás? Se você faz isso, para de fazer. Porque quando você namorava, você ia do lado dela. Ela ia do seu lado. Mas chega um momento onde perdeu o romantismo. E sabe aquela coisa que você sonhava? O nosso romantismo nunca vai acabar. A nossa vida sexual sempre vai ser atuante. Eu vou te amar para sempre. Eu sempre serei romântico, sempre serei romântica. Aí hoje, o que você percebe? O vinho acabou. Você percebe, acabou, acabou. Em algum lugar houve um desvio. Em algum lugar houve algumas variantes que você não esperava, coisas não programadas que aconteceram. E hoje você percebe que você não tem mais paciência. Que esse romantismo acabou. Não tem mais cumplicidade, não tem respeito e muito menos, não tem nenhuma admiração pelo seu marido e pela sua esposa. O vinho acabou. Agora, alguns relacionamentos entre pais e filhos, que você também chega a essa conclusão: o vinho acabou. Eu não consigo respeitar o meu pai. Ouvimos isso aqui na igreja. Está na Bíblia. Honre teu pai e a tua mãe. Você ouve isto. Aí você diz: eu quero praticar isto. Aí chega na sua casa, você vê um homem bruto, estúpido, bêbado, insensível. Como que eu vou respeitar este homem, que é o meu pai, que eu preferia que não fosse? O vinho acabou. Não consigo conversar com a minha mãe. Não tenho diálogo nenhum com a minha família.
E alguns pais chegam à triste conclusão: eu não consigo mais lutar pelos meus filhos. Somente cobrança, somente acusação. Pais que não têm mais nenhuma autoridade. E quando acaba a autoridade, sabe o que começa? O autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Autoridade protege e traz para perto. Autoritarismo, ele deixa as pessoas longe. E há muitos pais autoritários que só ficam dando sermões, não são amigos, só criticam e faz com que os seus filhos se distanciem cada dia mais deles. Quando você perde a autoridade, você começa a ser autoritário. E sabe o que as pessoas dizem hoje? Ah, na época do meu avô era diferente. Meu avô sentava na mesa, tinha 7, 8 filhos. Ele só fazia assim para um. Aquele que recebia o olhar sabia que ele tinha que levantar e pegar água. E ele levantava, pegava água morrendo de medo. Vai que ele olhou para o outro e pensei que fosse eu, aí eu ia apanhar junto com o outro. Aí traz a água para o pai. E as pessoas acham isso bonito. Ah, aquela época assim. Que época? Não tinha diálogo, não tinha amizade. E a pior coisa do mundo é respeitar uma pessoa por medo, não por amor, não por respeito. Prova disso que quando cresciam, sumiam da casa, ou conversavam só com a mãe e desprezavam o pai, porque ninguém aguenta isto. Isto não é autoridade, isso é autoritarismo. Só que vivemos uma sociedade hoje, onde as pessoas são tão desprovidas de senso, de equilíbrio, que levam ao extremo. Para conquistar a autoridade, começa a ser autoritário, chato, critica. E sabe o que acontece? Gera filhos rebeldes. Só isto. Que não obedecem. E quanto mais rebeldes os filhos ficam, mais dão munição para esse pai dizer: é por isso que eu sou do jeito que eu sou, porque ele é rebelde, mas ele está sendo rebelde por tua causa. Mas você não entende isto. Por quê? Porque você é o pai nunca erra. O pai nunca se humilha. O pai não pede perdão. O que você está fazendo com a tua família? Esses filhos deixam de respeitar os pais. E começam a achar: os meus pais são chatos, antiquados, retrógrados. O vinho acabou. Em quaisquer situações, queridos, tanto no relacionamento conjugal como no relacionamento pais e filhos, a pior coisa que existe quando a coisa não funciona bem é quando a minha autoestima é afetada. Ou seja, eu começo a ter uma imagem negativa de mim. Eu começo, diante das dificuldades de relacionamento, tanto de filhos para pais, pais para filhos, marido, mulher, enfim, diante das crises financeiras, diante das brigas e acusações, diante da situação que não melhora, você começa a se sentir inadequado, incompetente. Senso de incompetência, complexo de inferioridade, baixa autoestima, admiração própria negativa. E a pior coisa que existe é você se sentir assim dentro de casa. As pessoas no teu trabalho te admiram. As pessoas no teu trabalho acham que você é uma pessoa legal, uma pessoa boa, honesta. Um amigo, uma amiga. Aí chega em casa, você recebe acusação. Chega em casa, você recebe crítica. A pior coisa é quando eu me sinto para baixo, diminuído, dentro da minha própria casa. A gente não percebe mais uma cilada aqui. Há uma armadilha aqui. Porque você começa a procurar pessoas que te valorizam. Aquela
amiga do escritório, da firma, que de vez em quando olha para você, começa a te aceitar do jeito que você é e começa a te elogiar. Geralmente isso sugere um adultério. Aquele homem que faz para você o que o seu marido não faz, te elogia. Como você é bonita, como você é simpática, que sorriso bonito que você tem. O seu marido só critica você o tempo todo. Só acusação, só farpas. Mas aquele galã começa a te elogiar. Começa a mandar mensagens no teu Face, admirando as tuas fotos. Começa a mandar mensagens, é lógico, se o cara for esperto, em inbox. Para ninguém descobrir. E você fica doidinho toda hora para entrar no Face. Será que ele falou alguma coisa hoje? Você começa a pôr fotos pensando no que ele vai pensar. Começou uma armadilha. Começou uma cilada. Aí a partir daí, os casamentos começam a se desmoronar. E o que as pessoas falam? Ela é sem vergonha, ele é sem vergonha. Ele é isso, ele é aquilo outro, mas fui eu que a lancei para fora de casa. Fui eu que o lancei fora de casa. O que acontece com as crianças, com os filhos? Onde tem um pai que só critica. Onde tem uma mãe que não lhe dá atenção. Os seus amigos dão essa atenção. Os amigos acham legal. E os traficantes também. Elogiam. Nossa, você é um cara maneiro, hein? Maneiro quer dizer legal. Você é um cara da hora, hein? Aí ele começa a sentir aceito, porque ele não tem isso em casa. Em casa, ele é só um estrupício, é só um vagabundo, é só um que não estuda, é um só que não quer nada com nada. Mas lá, ele é um cara bacana. Lá, ele é uma boa pinta. Aí ele vai sentir o quê? Eu quero ir para onde eu sou aceito. Começam as drogas. Meu pai diz que não pode fumar, meu pai diz que não pode cheirar, meu pai... Mas quem é meu pai para saber o que eu quero da minha vida? Eu não quero ser o que ele pensa que eu quero aquilo, porque aqui... Aí vou para lá. Já para eu pensar nisso? Aí muitos vão para as gangues, porque lá eu sou aceito. E o que nós podemos ver diante desse cenário? Definitivamente, o vinho acabou. Minha vida está destruída, a família está destruída. E o que fazer quando o vinho acaba? Aqui há um segundo divisor de águas no texto. Ali perto havia 6 potes, quando falaram para Jesus, o vinho acabou. Presta atenção na quantidade de água que foi transformada em vinho. Presta atenção. 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia cerca de 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. 6 potes. Imagina. Mais ou menos, para nós fazermos o equilíbrio aqui, 100 litros cada um. 600 litros de vinho. Dá para perceber que não tinha loja de conveniência para vender tudo isso. Eles estavam realmente com um problema sério. Encham até as bordas. Irmãos, determinados cristãos justificam seus desastres familiares com a seguinte frase: pastor, eu tenho orado há tanto tempo para Deus transformar o meu casamento e nada acontece. Eu tenho orado tanto tempo para Deus mudar os meus filhos, mas nada acontece. Eu tenho orado para Deus mudar os meus pais, mas nada acontece. A pergunta mais importante que eu preciso entender: o que eu tenho feito para mudar esta relação? Não adianta nada eu orar. Não adianta nada eu vir à igreja. Não adianta nada eu colocar a culpa no diabo de tudo de ruim que acontece na minha casa. Não adianta nada. É muito fácil eu jogar a culpa em Satanás. Fizeram macumba para mim.
Você tem medo de macumba? Então se apegue na igreja. Porque se você se apegar na igreja, você não precisa ter medo disto. Então qual que é o grande problema? O grande problema é que Deus está disposto a fazer um milagre, mas eu preciso encher as talhas, fazer a minha parte. Todo mundo conhece o final da história. Jesus transforma a água em vinho. Mas é interessante que João diz aqui que os serviçais encheram até a borda. Eu preciso salvar o meu casamento. Tem que orar por ele, claro que eu tenho. Tem que vir à igreja, claro que eu tenho. Mas eu preciso começar a me mover em direção da minha esposa, amando-a, dedicando mais tempo para ela. Eu preciso encher as talhas, sair com ela, dizer para ela como que ela é uma pessoa imprescindível na minha vida, como que eu estou feliz em estar com ela, apesar de todas as dificuldades que nós temos tido. Dizer para ela que ela é importante, como? Esforçando-me para ter atos de bondade, carinho, respeito por ela. Você sabe o que você pode fazer para agradá-la? Então faça. Comece a ter atos de bondade, encha até as bordas. Sabe qual que é o maior problema do homem? O maior problema do homem é agir com a mulher como ela se fosse homem. E o homem é totalmente diferente da mulher. A mulher é muito mais frágil que o homem. O homem tem umas palavras duras que ele ouve, ele já esquece a semana que vem. A mulher, às vezes, dá um chilique aí, fala cada besteira para ele, na semana que vem ele nem lembra mais. Quer dizer, às vezes, né? Mas o homem que diz uma coisa para uma mulher, grava. Ela não esquece. Ela não esquece. Às vezes, você, numa briga, numa discussão calorosa, ela diz uma coisa para você que você fez para ela 10 anos atrás. E ela diz, de fato, o que aconteceu. É lógico, você como bom cristão, bom crente espiritual do jeito que você dá o maior sermão nela. Você não perdoou. Seu coração endurecido. Não é assim? Perdoar é ter amnésia. Tem coisas que eu tenho uma cicatriz que eu lembro quando eu a fiz. Machucou e doeu demais. Hoje eu olho para ela, não dói. Mas eu lembro o que aconteceu. Aquilo que você fala, grava na vida de uma mulher. Para sempre. Então, a coisa mais sensata a fazer, se essa que você está, você acha que é muito mole, você vai pegar outra que vai ser também, porque toda mulher é frágil. Você tem duas opções, ou aprenda a lidar com ela, ou fique sozinho. Eu não vou falar uma terceira que você pensou. Irmãos, eu queria só que você pense, o que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com a sua vida? Palavras machucam, ferem. Então comece a agradecer, elogiar, seja mais simpático, sorria. Quem escolheu essa mulher foi você. Ah, escolhi errado, agora é tarde, então seja feliz com ela. Faça algo. E você, mulher, presta atenção, você agora mulher. Eu quero salvar meu casamento, eu tenho que orar a Deus, vir à igreja, jejuar, claro. Mas eu tenho que aprender a parar de falar mal do meu marido. Mulher, quando vai em salão de beleza, aquilo que mais se fala lá é o que aconteceu com seu marido essa semana? Aquilo é uma praga. É um capeta. E começa a falar mal do cara. E é o cara que vai pagar a conta. Chega lá no salão, quanto ficou a coisa da minha mulher? A mulher lá faz as contas e olha para ele e fala, tipo assim, seu sem vergonha, duro, estúpido. Ele não entende nada. Então, o que eu preciso aprender? Eu tenho que me mover em direção ao meu marido.
Eu tenho que tratá-lo com mais respeito, com mais carinho. Eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que agradá-lo. Começar a ver os pontos positivos. Eu vou falar uma coisa para você como homem. Homem. Eu sou homem. Eu vou falar para você uma coisa como homem. A coisa que mais drena a energia de um homem, a coisa que mais judia de um homem, é quando ele não é agraciado pelos elogios da sua esposa e quando ele não é elogiado. Quando ele é só criticado. Quando tudo que ele faz está aquém. Isso acaba com o homem. O homem tem aquele senso de que eu sou o provedor da casa. E por mais dificuldade que eu tenha passado, eu tenho que ver da minha mulher, estamos juntos. Na alegria e na tristeza, lembra? Na abundância ou na necessidade, lembra? Estamos juntos. Então começa a dizer para ele, olha, nós já passamos por tanta, você vai vencer, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma pessoa que tem garra, você tem fibra. Diga para ele. Elogio. Há muitas mulheres que só criticam os seus maridos, mas não deixam de vir todo domingo orar aqui na igreja pelo casamento. Oh Deus, aí Deus não está respondendo. Seja mais esperta. Seja mais coerente. Você não tem ideia das lutas que o teu marido passa. E das preocupações que vêm sobre ele. E como que as forças dele estão sendo drenadas. Comece a elogiá-lo mais. Comece a dar a ele a bênção de ver que você está disposta a encher os potes de água. Esse aqui é uma dica daquelas. Dá uma noite de sexo maravilhosa para ele. É isso, faz um dia maravilhoso de sexo. Eu tenho certeza agora que os homens estão agora em silêncio aí. Oh Deus, obrigado por estar aqui essa noite. Pai, que teu Espírito Santo mova agora o coração da minha mulher. Quebra o coração dela, Pai. Você deve estar pensando, puxa vida, que igreja abençoada é essa. Irmãos, olha, a coisa funciona quando os dois estão dispostos a ir ao encontro do outro. Ah, meu marido gosta de sexo. Graças a Deus, ele é normal. É normal. Ele só pensa em sexo. É perfeitamente normal, é homem. Ah, mas ele é demais. Não é não. Não é não. Tá? Se ele não for demais, ele está com algum problema. Então tem mulher que fala isto. Então devia agradecer. Falar, oh Deus, obrigado por esse homem maravilhoso. Irmãos, olha, a vida podia ser muito mais simples. Se a gente deixasse de complicar tanto. Acabou o vinho. Enche as talhas. Pais. Comece a se mover em relação aos teus filhos. Pais, comece a se mover em relação aos teus filhos. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou abençoar os meus filhos, sim, mas faça algo que ele goste. Dê tempo para ele, saia com ele. Eu já sei, você não tem tempo, porque você trabalha demais. Você trabalha para quem? É para ele. Tenha tempo com teu filho. Vamos fazer um programa bacana agora, só de homem. Se os teus filhos são mulheres, vamos fazer um programa papai e criança, vamos fazer, nós aqui família, vamos fazer um programa bacana. Você sabe o que o seu filho agrada e gosta, faça o que ele gosta. Uma dica maravilhosa para você, leva o teu filho no estádio do Palmeiras num dia de clássico, para você ver um jogo do Palmeiras. Ele vai adorar, você não faz ideia de como aquele é lindo, como aquele estádio é maravilhoso. Aí você vai pensar, meu filho torce para o Corinthians. Tá bom, em algum determinado momento da vida dele, ele desviou. E você não entende por que ele é corintiano. Então, é para agradá-lo. Leva lá no Itaquera, fazer o quê? Mas leve aonde ele quer. Faça por onde para agradá-lo.
Enche as talhas. Filhos, chega para os seus pais. Quanto tempo faz que você não dá um beijo no teu pai? Quanto tempo faz que você não dá um beijo na tua mãe? Quanto tempo faz que você não senta na mesa sem celular? Quanto tempo faz que você não está na sua casa, não só de corpo presente, mas com o coração, com o espírito e com amor? Eu amo esta família. De sentar à mesa. Você não faz ideia de como que isso é importante para o seu pai e para a sua mãe. Saber que você está ali. Ah, eu queria muito que meu pai viesse para mim, tá, mas vai a ele então. Desliga esse celular. Tenha tempo de qualidade com os teus pais. Sente à mesa, olhe nos olhos. Eles morrem por você. Eles querem o melhor para você. E se eles não podem dar mais, é porque eles realmente não podem. Então agradeça o que eles fazem por você. Seja mais carinhoso com os seus pais, enquanto há tempo. Não deixa para dizer para eles quem eles são na hora do velório deles. Uma coisa que eu preciso entender. Deus está disposto a fazer milagres. Mas se eu não encher as talhas, nada vai acontecer. Que Deus abençoe muito a tua família, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.